178. Kirin Saga Capítulo 594. Velhos Amigos. 1. Autor: El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Durante os últimos 3 dias, João notificou seu povo que ele está voltando para terminar o domínio. Embora seja uma escolha surpreendente de tempo, os benefícios de um domínio completo superam o tempo gasto para criá-lo. Portanto, Alina voltou a administrar a empresa por aqueles 3 dias com todos os cultos do dragão e a competição Blackbriar acontecendo. Ao contrário do habitual, os inimigos sentiram a presença de João ausente e assim começaram a empurrar violentamente para o Winterhold. Maven Blackbriar visitou Indelma abertamente e abriu alguns negócios por conta própria, exibindo sua presunção final ao fazer isso no quintal de João. Como todos chamam Indelma, por outro lado, os cultos do dragão começaram a liberar sistematicamente os dragões das antigas criptas seladas ao redor de Winterhold, o que começou a causar uma situação de instabilidade. A resposta de Winterhold, no entanto, foi rápida e decisiva. Como se exibindo sua riqueza, o Daribank imediatamente comprou tudo o que permitiria que os negócios Maven funcionassem e os arruinassem em um dia. Foi um movimento bastante agressivo do DDC. Mas a situação provou que eles são superiores quando se trata de sua presença e domínio de suas terras. Eles ainda reviveram os negócios que arruinaram imediatamente, mas somente depois de recuperá-los de Maven e mudar os rostos da administração. Em retaliação ao que Maven começou, o Daribank For Investment renovou uma casa em Riften e a reforçou com barras de aço frio antes de pendurar uma placa DDC em cima dela em uma provocação final, já que tomar Riften é apenas uma questão de tempo para eles. Quanto aos mortos-vivos selvagens do culto do dragão, a resposta aqui veio no mais sangrento dos métodos. Como os Colégio e Magias foram despachados para caçar os mortos-vivos, a equipe de operações negra dos Dari Mercenaries, T10, começou a fazer prisões rápidas ao redor do porão e levou várias pessoas ao Jarl. Durante o interrogatório, esses suspeitos foram conduzidos a um armazém secreto sob a supervisão de Jalcorir, onde foi trazido um esqueleto de dragão completo. Julanar conduziu pessoalmente o interrogatório enquanto ordenava que cada suspeito começasse a pisar em cima da caveira do dragão, contra a qual todos estavam completamente enfrentando. Eles choraram e gritaram mostrando sua extrema irritação com a ordem quando foram fisicamente forçados a pisar no crânio que indicava sua identidade. Em Skirin e em muitas outras províncias, há uma tradição tácita de que pisar no símbolo do próprio deus é a forma definitiva de sacrilégio. Obviamente, pisar em um dragão totalmente morto não é nada assustador, a menos que você seja um adorador. Com os cultistas do dragão expostos, uma execução imediata foi realizada sob toda a extensão da lei marcial do tempo de guerra, já que o culto do dragão é atualmente enunciado como inimigo de Winterhold e como um domínio inteiro. A fim de manter os assuntos sob controle total, Julanar já havia substituído os guardas ao redor do Jarl e os guardas dos pontos importantes de Winterhold por dar agentes desgostosos como guardas para manter o controle da situação de qualquer maneira. Foi por precaução que João deixou pendurado na hora certa. Durante esses 3 dias, os Dares provaram estar no controle total de Winterhold e de seus negócios. Ninguém pode nem pular em seu quintal e era quase impossível para um ataque doméstico abalar a paz. Mesmo assim, eles já tinham conhecimento prévio de todos os espiões que vagavam pelo forte, mas apenas os deixavam operar para satisfazer a curiosidade das forças externas. No 4º dia, entretanto, João fez uma aparição na cidade de Sartau enquanto caminhava direto para o escritório principal da companhia e então começou a convidar seus amigos e familiares para a torre. Com o rei de volta ao trono e o reino retornando adequadamente às suas funções normais, o porão ficou mais silencioso muito rápido. De volta à sua residência especial no topo da torre, João reuniu Alina, Julanar, Miranda, Wolfur, Isa, Miren e o de Jonra enquanto ele estava em frente a uma formação mágica secreta que ele preparou em algum momento. Como todos sabem, saí para terminar o domínio e os resultados foram muito maiores do que o esperado.
Enquanto acariciava o pelo fofo de Nefertiti, John disse enquanto ela estava deitada em seu braço e olhando para ele. Rapaz, chega de suspense. Mostra pra gente o que você fez de já passa vergonha. John Hades disse enquanto ia antes de ser cutucado por Hilda. Filho, tenho certeza que você se saiu bem. Não dê ouvidos ao seu pai. Ele tentou pesquisar aquela coisa que você fez uma vez no passado e falhou terrivelmente. Hilda disse eu não sou um mago. John retrucou. Marido, eu estava esperando por isso por 3 dias. Então, por favor, se apresse. Alina se aproximou de John enquanto colocava o cabelo atrás da orelha, sabendo que ficaria mais bonita assim. Esposa, a ideia de exibi-lo para você me fez colocar um esforço extra para aperfeiçoar tudo para você. John respondeu. Os dois pombinhos flertavam enquanto todos ficavam enjoados com a intensa atmosfera rosa que os dois irradiavam. Definitivamente, a cena mais indutora de dor de cabeça quando os dois começam a se misturar. Shoo! Quando John e Alina ouviram o som familiar de Mágica carregando através de um circuito, os dois olharam para o lado e viram Julanar segurando Nefertiti, que escapou da mão de John e ativou a matriz de teletransporte que ele colocou. Instantaneamente, um portal se formou e Julanar riu travessamente enquanto ela pulava. Entrando primeiro, ela disse. Aquela maldita moça. Alina amaldiçoou. Tenho que estar de volta antes do almoço. A Teurfur pulou. Vocês levam o seu tempo. Hilda arrastou Jonrai também. Acho que vou passar. Não confio naquele garoto o suficiente para atravessar um portal que ele faz. Jonrai reclamou. Apenas entre já. Hilda o puxou à força. E também o resto entrou deixando John e Alina para serem os últimos. Todos eles são extremamente horríveis. Alina sentiu a necessidade de repreender a todos, mas John estava rindo ironicamente. Não se preocupe com isso. Ele disse, eles estão ferrados. E então ele pegou a mão dela e passaram juntos pelo portal. Logo depois, John e Alina apareceram em seu domínio em uma grande área de floresta com árvores alienígenas emaranhadas e um forte sentimento de natureza envolvendo todo o local. Tudo ao seu redor parecia mágico ao máximo. Ervas estranhas cresciam na terra devido ao efeito das mudanças temporais e climáticas que davam a todo lugar uma centelha de fantasia própria. Isso parece lindo. Aline exclamou ao se separar de John antes de se agachar na frente de algumas plantas e examiná-las. Eu nunca vi essas flores antes. Sim, eles são exclusivos do espaço temporal deste domínio. Tentei levá-los para fora, mas eles começaram a murchar imediatamente. Acho que processá-los aqui também não será bom. John disse. Eu entendo. Ele está temporariamente isolado deste mundo para que possa existir neste espaço, mas não pode existir fora. Alina assentiu. De fato. Acho que se algo for injetado com mais essência existencial, como a energia espiritual, isso permitiria que existisse fora. John assentiu. Você está me deixando quente com toda aquela nerd mágica, Firemane. Alina sorriu ao se encostar nele e grudar o corpo no dele enquanto trocava um beijo. A propósito, onde estão os outros? Não podemos fazer um show descaradamente se não houver ninguém por perto. Aline perguntou. Seus maus hábitos estão se tornando piores que os meus. John balançou a cabeça. Eu os enviei diretamente para o meio da briga. Oh! Eu sabia que você não estava tramando nada de bom. Ela sorriu feliz e se envolveu com John em ações adultas apaixonadas que serão censuradas para avançar na trama. 30 minutos depois, os dois pararam seu noivado íntimo e decidiram ir mais longe no domínio enquanto entrelaçavam seus braços como fazem os casais. John revelou que seu domínio é na verdade uma ilha flutuante que a deixou ainda mais gostosa, mas os dois não iriam perder mais tempo. Ele imediatamente a levou para a área onde a realidade virtual que ele criou estava localizada e rapidamente explicou tudo a ela antes que ela fizesse uma pergunta. John, onde estão os outros? Ela perguntou, estreitando os olhos como se já tivesse encontrado a resposta. Eles estão lá dentro. John apontou para a cidade virtual. Você só jogou eles dentro. Ela sorriu quando se certificou de que estava certa.
Eu só não queria explicar tudo para todos mais uma vez. João respondeu com um sorriso atrevido. Qual é a situação deles? HMM. Vamos ver. João voltou-se para a cidade virtual, estendeu o cotovelo para Lina convidando-a a dar-lhe os braços, e juntos deram um passo em direção à cidade virtual. Lá dentro, as coisas pareciam incrível. Estou feliz que você gostou. Enquanto Alina ainda caminhava em seu vestido chique, olhou entre as pessoas indo e vindo e então começou a olhar para a cidade. Em um estranho momento de realização, Alina chutou o chão e começou a levitar no céu. O sol estava quente enquanto lançava seus raios dourados sobre os edifícios. Estranho o suficiente, o domínio estava imitando o mesmo tempo em mundos no momento e enquanto Alina observava os arranha-céus subirem para o céu como pilares para o céu, ela pousou em um deles e examinou a cidade pelo sul. Não muito longe dela havia um mar e uma praia pontilhada de prédios. Estradas largas circundavam a cidade de maneira única até que tudo começou a correr pela cidade em círculos. Ao norte, havia montanhas a uma distância muito grande até o fim da cidade. As montanhas estavam cobertas de neve e a cidade geralmente era fria, mas pelo tamanho de seus prédios e população, a cidade em si estava desafiando o inverno. Muitos canos de vapor quente atravessavam os prédios que pareciam ricos ou pobres, formando um padrão que ela reconheceu. Além disso, as estradas de algumas partes da cidade eram exclusivas de algo que ela reconhecia. Alina olhou em volta e viu João esperando por ela ao lado de uma carroça de metal de aparência elegante e vestido com algo que se parece com as roupas desta época estranha. Ela imediatamente se teletransportou para ele. Esta cidade é o Interworld, ela disse. Isso é. João respondeu. Você gostou? Você recriou o Interworld à imagem de seu mundo anterior. Ela disse e olhou em volta com um rosto surpreso. Tudo o que estou vendo. As habitações em estilo de apartamento, o sistema de tubulações de vapor, as estradas e até a expansão entre o Sartau, o Interworld e Sarikad. Isso é. Alina lutou para encontrar palavras antes de olhar para João. Esse é o seu plano o tempo todo? O ponto em que pretende desenvolver a cidade? Ela perguntou. João sorriu e assentiu. Eu não espero que chegue a este ponto na minha vida de qualquer maneira. João disse. Nossos filhos serão os únicos a conseguir isso. Se forem dignos de tornar isso possível, eu vou ter certeza que eles estão. Alina disse e se aproximou dele, lentamente se abraçando. A propósito, o que é isso? Ela perguntou, apontando para a carroça de metal. Eu me lembro do reino dos pesadelos de Vaermina que havia coisas assim que eram chamadas de carros. Você está certo. João disse ao se virar para olhar o carro chique. É um carro esportivo, mas esqueci completamente todas as marcas de carros da minha vida passada. Então recriei a coisa mais extravagante de que me lembro. Um carro esportivo. Um carro esporte. Alina arregalou os olhos olhando para o carro preto. Carro esportivo? De que tipo de esporte ele participa? Não deveria haver algum tipo de esporte para este carro ser chamado de carro esportivo? Corrida. Eu acho. João disse. Eu realmente não sei. É tudo sobre velocidade e desempenho. Então eles o chamaram de carro esportivo. Eu só estava brincando com você. Ela sorriu. João sorriu e balançou a cabeça de sua esposa atrevida enquanto abria a porta do carro para ela. Ela segurou o vestido quando estava prestes a entrar, mas ele a impediu. Talvez devêssemos colocar você em algo que se encaixe no tema. Ele disse enquanto olhava para as roupas dela. Meu vestido não serve. Ela disse. Ele segurou a mão dele e a levantou. Apenas me dê uma volta. Ele disse. Tendo algum orgulho em seu senso de moda, Alina relutantemente girou enquanto segurava a mão de João antes de seu vestido para começar a se reformar repentinamente. Transformou-se de seu traje largo e casaco em uma camisa fina, saia curta e meias até as coxas, enquanto seus sapatos se tornaram saltos altos pretos e um casaco preto se manifestou nela. Com seus cabelos lisos e beleza natural imensa, Alina olhou para o vidro do prédio ao seu lado e prendeu a respiração por alguns segundos. Bombeiro. Ela falou. Sim. Ele respondeu.
Você faz isso com qualquer outra garota e eu começo a cortar a cabeça delas, entendeu? João riu incontrolavelmente quando Alina monopolizou os direitos de ser mimada sozinha. Depois de você. Ele imediatamente apontou para o carro enquanto ela entrava com absoluta satisfação. Quando João entrou no banco do motorista, ele ajustou o tamanho do carro para caber em seu corpo grande e Alina começou a sorrir. Acabei de notar uma coisa. Ela disse. O que? Essas coisas chamadas carros são adequadas se quisermos fazer isso em algum lugar bem tranquilo. Vendo quão travessa ela está agindo, João cobriu o rosto antes de rir lentamente. Não é original, mas 5 pontos para essa sua inspiração rápida. Obrigado. João assumiu o volante e começou a pensar. Eu também não me lembro de como dirigir um carro, então. Dirija você mesmo, carro. Ele disse. E o motor ligou sozinho. Oh! As vantagens de estar em sua própria realidade. Ela riu. Pelo menos eu não deveria me envergonhar na sua frente agora. Que tal irmos ver os outros se envergonhando? Ele perguntou. Lidere o caminho. O carro começou a se mover e se juntou ao outro fluxo de carros antes que João propositalmente aliviasse o tráfego para dirigir a toda velocidade. Como Alina descobriu, esta era uma versão futurista de Unterold, onde a parte norte de todo Porão se tornou uma metrópole cheia de vida. Alina pode ter testemunhado algumas das visões de João antes sobre sua vida passada, mas desta vez foi a que teve a vibração mais realista. De certa forma, esse tipo de futuro não era nada ruim. João começou a explicar tudo sobre esta estranha cidade. Enquanto isso, algumas pessoas começaram a aparecer por toda a cidade fazendo ações interessantes. Um deles era um nó lustroso em roupas modernas tocando seu violão na calçada e cantando em um estilo condizente com sua voz profunda. Uma multidão se reuniu ao redor dele enquanto seu chapéu estava sendo enchido com dinheiro. Nunca soube que o Ofur sabia cantar. Aline falou. Bem, todo mundo tem seu próprio estilo. João riu. Não muito depois disso, um grupo de adolescentes Khajiit estava desenhando grafites em alguns edifícios antes de serem perseguidos por policiais argonianos. Uma jovem negra Khajiit distraiu o policial e começou a fazê-los correr em círculos até que começaram a se chocar e desmoronar juntos. Muito bem, garota. João assobiou para Nefertiti, que continuou sorrindo enquanto fazia mais travessuras. Na calçada oposta, Alina notou uma mulher Doomer andando com um casaco de pele muito luxuoso e segurando toneladas de sacolas ao sair de uma loja muito luxuosa. Isso não é. A personalidade podre de Nurina ainda está tomando conta. João riu enquanto acenava para fora do carro para Nurina, que reagiu baixando os óculos escuros para olhar quem era. Enquanto o carro avançava para a cidade, João viu uma grande reunião em torno de um restaurante quando a placa da estrada ficou vermelha. Lá, uma grande mulher ruiva estava sentada em frente a muitos pratos de doces de aparência delicada e uma multidão de pessoas ao seu redor. Assim que o sinal foi dado, Hilda começou a devorar os doces em ritmo acelerado, quase terminando sua porção em 1 minuto. Mamãe adora doces, certo? Aline riu. E espero que não diabetes. João suspirou, agradecendo aos céus que este é um mundo virtual. Não muito depois disso, um banco tocou seus alarmes quando 2 garotas saíram correndo com sacolas de dinheiro. Um era um Doomer, o outro era um Redguard. Izzy e Julanar começaram a atirar contra a polícia antes de perceber João e Aline em seu carro. Depressa, depressa, depressa. Vai, vai, vai. As 2 garotas correram em direção ao carro e tentaram entrar, mas João zombou delas. Este carro só tem 2 assentos. Ele disse. Que tipo de veículo teria apenas 2 assentos? Faça alguma coisa. Isa gritou. Multar. Pep, um carro estacionado próximo fez barulho quando suas portas se abriram para eles e os 2 começaram a correr em direção a ele e imediatamente os afastou. Aquelas garotas. Alina segurou a cabeça enquanto soltava um suspiro. Bem, todos eles me surpreenderam. João riu. HMMM. Onde estão os outros? Ela perguntou. Eu sei onde o papai está. João disse. Não me diga que você fez algo ruim para ele. Você vai adorar este.
João não foi muito longe desta vez. Ele apenas estacionou o carro em uma rua próxima, desceu e caminhou em uma praça entre torres muito grandes. Ali nos seguiu casualmente, mas não conseguia ver João Hara em lugar nenhum. Quando ela estava prestes a perguntar, um objeto de metal caiu do céu em chamas. Tiros foram ouvidos acima do céu e os personagens começaram a fugir dos arredores. João, me deixe para baixo. Por fim, Alina ergueu os olhos ao ouvir o grito de João Hard. Ele estava lá em cima de uma grande torre que tinha uma grande antena saindo do topo e ele mal conseguia se pendurar na antena com um braço. Enquanto ele estava nessa situação, vários aviões de combate começaram a atacá-lo com tiros enquanto ele os enegrecia com magia e retaliava contra eles. João, pare com isso. Ei! Assim como aquele filme. Alina continuou olhando para João enquanto ele ria com óbvia malícia e balançava a cabeça. Abaixe-o, por favor. Por quê? Isso é muito divertido. É isso? Eu garanto a você, ele está gostando. Enquanto ela o encarava, João teve uma ideia. Por que você não pega o carro e dirige? Não é tão difícil, já que na verdade não é uma máquina. Ele disse. Realmente. Ela se concentrou no carro. Como eu dirijo então? Imagine isso como um feitiço pairando. Vênus irá guiá-lo se houver algum problema e se você quiser algum item, diga a Vênus para lhe dar dinheiro. É assim que Nurina está comprando coisas. Então você deixa as garotas roubarem um banco só por diversão. Claro. João saiu deixando Alina com o carro enquanto os dois se esqueciam de João Hard, que estava preso na torre de combate aos aviões. João sentiu uma estranha anomalia no domínio e ao se aproximar dele, se viu entrando em um bar com muita gente cantando e bebendo durante o dia. Embora parecesse incomum, João se concentrou no elfo que cantava em um palco em uma mistura interessante de rimas e melodias. A música continuou sobre amores perdidos e almas quebradas enquanto os personagens que preenchiam o espaço começaram a aplaudir o cantor até que eles deixaram o palco e foram em direção a João para abraçá-lo. João, eu realmente senti sua falta. Eles disseram. João sorriu e retribuiu o abraço para aquele velho amigo. Também senti sua falta, Mir. Kirin Saga Capítulo 595, Velhos Amigos, 2. Fico feliz em ver que todos estão bem. Estou feliz em ver você também. Mir e João sentaram-se juntos no bar olhando para a TV, que mostrava as tentativas da polícia de resolver uma situação de refém por um piromaníaco no topo de uma torre próxima. Você e seu pai ainda estão fazendo esse tipo de brincadeira? Perguntou Mir. Você nos conhece. Nós não paramos. João riu. HMMM. Eu amo seu mundo. O mundo ao redor deles estava tão quieto quanto o estado de espírito de Mir e ele se sentia mais fraco do que o normal. Estou feliz que você faça. Mir parecia muito diferente do que costumava ser. Mais pálido, mais quieto, mais feliz e muito mais calmo. De alguma forma, João podia ler aquela atmosfera e não gostou do que viu em Mir. Então, João falou. É isso? Sim. Mir sorriu enquanto tomava um gole de uma bebida. Pelo menos posso me manifestar neste lugar maravilhoso. Depois de pousar o copo, Mir deixou a cabeça descansar no ombro de João ao seu lado. Agora ele parecia cansado. Seu longo cabelo ondulado e pele de porcelana pareciam ter passado por muita coisa ultimamente, pois esses sinais continuavam aparecendo neles. João usou o braço oposto para mover um pouco do cabelo na testa de Mir para ver algumas rachaduras em sua pele e seu cabelo loiro ficando mais branco desde as raízes. Mir está morrendo. Está tudo bem, amigo. Mir sorriu com os olhos fechados. É a liberdade. Mirren e Miranda. Eles. Eles não vão saber. Mir respondeu, a essência deles se separará em algum momento e eu deixarei de existir. É justo. João não pôde deixar de fixar seu corpo em Mir e abraçar seu amigo adequadamente. Não está bem. João disse. Finalmente chegou a hora. Este Aldimir conhecido como Mir não pode mais tomar forma no mundo. Sua própria existência é algo que não deveria existir desde a Era do Amanhecer. O Aldimir mais tarde evoluiu para o Altmer e as outras raças élficas e, portanto, sua existência,
que surgiu graças a experimentos no Elven Royal Blood injetando uma quantidade louca de mágica e Moon Energy, sempre esteve em algum tipo de risco. No entanto, a parte completamente desprovida de sentimentos e simpatia foi como aqueles que conduziram aquele experimento canalizaram sua arrogância e vaidade para criar alguém que não é nem homem nem elfo, nem homem nem mulher, nem livre nem controlado. Eles criaram o que consideram perfeito e esqueceram que imperfeição é beleza e uma linha reta não pode fazer uma pintura. Agora que a criação está se desenvolvendo nas formas naturais das quais pode participar, um homem e uma mulher, Mirren e Miranda, com Mir finalmente chegando ao ponto em que não pode mais assimilar ou tomar forma no mundo estável de mundos. Um reino como sonho virtual é o único lugar que pode lhe dar a chance de dizer adeus. Para Jun, no entanto, isso é uma tragédia. Assim como ele, Mir não é uma pessoa deste mundo. Um visitante de outra realidade. Jun talvez alguém fora deste espaço, mas Mir é alguém fora deste tempo. Ainda assim, a maioria das pessoas com quem Jun e Mir podem encontrar parentesco são uns aos outros. Com um sorriso no rosto, uma lágrima escorreu pela bochecha de Mir que Jun conseguiu conter. Uma lágrima que ele manteve flutuando em sua palma enquanto a última vontade remanescente de Mir também se desvaneceu nesta realidade. Duas figuras se formaram ao redor do bar. Uau! Este é um lugar do qual tanto ouvimos falar. Olhe para todo aquele vidro. A voz pateta de Mir ressoou enquanto ele caminhava cuidadosamente pelo local. Está lotado. Miranda falou antes de notar Jun, que ainda estava sentada em uma pose estranha, olhando para sua própria mão, que tinha uma gota brilhante flutuando no topo. Menino Johnny. Mirren correu e colidiu com o ombro de Jun, por onde começamos a explorar. Jun sorriu lentamente e chamou. Vênus. Sua voz soou um pouco desafinada, então ele a limpou e chamou novamente. Vênus. Mestre. Outra figura apareceu no bar, desta vez era Vênus geralmente 3/4 nua. Dê a Mirren e Miranda um passeio como que os outros fizeram. Ele disse. Mas mestre, eles já estão registrados para ter. Vênus respondeu enquanto verificava sua memória. Faça como eu disse. Jun disse antes de se virar para os gêmeos. Vênus fará uma pequena introdução à cidade antes de fazer você escolher um modo de jogo para jogar. Um modo de jogo? Perguntou Mirren. Um papel a desempenhar. Jun disse antes de olhar para a tela da TV do bar. Um espetáculo policial. A TV mostrou Julanar e Isa atirando em seus perseguidores. Um show de carros. A TV mostrava Lina acelerando pelas estradas sem trânsito ao seu redor. Um show de arte. A TV mostrava Nurina comprando tudo que parecia glamouroso ou luxuoso. Um show de comédia. A TV mostrava Hilda vestindo uma roupa de sumo e atacando os oponentes. Um programa de merda. A TV mostrou John Hara ainda lutando contra velhos aviões em mau tempo, onde ele só pode ficar mais irritado. Show de crime. Espetáculo de comédia. Os gêmeos escolheram coisas diferentes na mesma respiração antes de olharem um para o outro, surpresos por não estarem na mesma mente pela primeira vez e apenas ignoraram, pois cada um faria sua própria coisa. Por aqui, mestre Mirren, senhora Miranda. Vênus guiou os dois para fora do bar enquanto João voltava para sua atmosfera pesada. Havia pouco que ele pudesse fazer por Mir. Depois de um tempo, Vênus voltou para Leon, assim como os outros 4 pecados. O bar ficou em silêncio e todos os personagens deixaram o local como robôs. Vênus, crie um personagem com as últimas entradas de Mir. João ordenou. Por suas ordens. Da mesma forma, Vênus começou a fabricar um personagem com aparência semelhante à de Mir. Um personagem inexpressivo com uma atitude sem vida de um NPC. João ficou olhando para a imagem de seu amigo por um tempo antes de oferecer aquela lágrima flutuante em sua mão para a imagem em um ato de fusão arcana. Ele manteve aquela lágrima como uma última lembrança possível de Mir naquele personagem. Bem, isso é triste. No entanto, em uma parte profunda do bar, uma voz falou. Suspirar. João não pôde deixar de soltar um longo suspiro e preparar seus nervos para o que estava por vir. O dono da voz era um homem sentado sozinho em um canto escuro, alguém que nem Vênus conhecia.
Sua reação a isso foi tentar categorizar esse invasor como um personagem ou uma entidade estrangeira, pois John sinalizou para ela parar e para os outros pecados continuarem com seus negócios. Eu já vi você colocando essa aparência uma vez antes. John falou, aquela vez no coração do caos. Claro, meu amigo. Uma sombra como eu acha difícil imitar sua imagem usual em uma realidade onde ele não deveria existir como seu amigo Mir aqui. Shadow falou enquanto se aproximava de John. John e Shadow se encontram novamente depois de um tempo. Desta vez, no entanto, Shadow assumiu a forma de um macho humano. Estranho o suficiente, sua aparência era mais visível desta vez do que no coração do caos. Ele estava vestindo jeans pretos normais, uma camisa branca, uma jaqueta preta e um boné de beisebol preto. Seu rosto era o de um homem asiático com cabelo preto e feições levemente bonitas. Ela é muito bonita. Shadow ficou ao lado de John e comentou sobre o personagem de Mir. Mir prefere ser tratado com ele. Desculpe. Shadow levantou as mãos se desculpando. John não parecia estar falando, mas Shadow, por outro lado, estava olhando para John com todos os sorrisos. Seu lindo filho da puta. Shadow riu. Eu sei que você está em um modo pesado, mas olhe para você. Você finalmente conseguiu. Shadow deu um tapa no ombro de John. Criar sua própria realidade. Você tem alguma ideia de como isso foi difícil para mim? Você quer? Qualquer que seja. John respondeu. É isso, amigo. Podemos finalmente avançar mais com nossos planos. A empolgação de Shadow não morreu mesmo com a atitude fria de John. Ter mais de uma realidade é vantajoso. Os inimigos certamente tentarão destruir tudo em seu rastro. Então certifique-se de esconder todos aqueles que você ama em sua realidade e tranque-os. Tudo. John não respondeu enquanto abria uma garrafa com os dentes e dava as costas para Shadow. O coração do caos está em movimento, amigo. Todas as histórias serão reescritas. Você terminou? Eu? Sim, há muito tempo. Shadow respondeu, é a sua vez de terminar. Assim que o Earthshaws fizer sua jogada, você, eu e o resto devemos estar lá para manter a narrativa. Notas do autor. Para mais informações sobre o Earthshaws, confira SCP-3812. Há um novo vídeo no YouTube que finalmente explica a minha principal inspiração e ser feito no DN Multiverse. John ignorou Shadow por enquanto e continuou olhando para o personagem de Mir como se quisesse relembrar suas características pela última vez antes de acenar com a mão e ordenar que o personagem fosse embora. Eu posso ajudar com isso, você sabe. Shadow disse, se você quer que eu desça e busque o fantasma dele, posso recriar seu amigo como um demônio das sombras. É isso que você faz com seus entes queridos? John perguntou. Oh, qual é? Não faça parecer que é uma coisa ruim. Shadow Demons são memórias residuais que recuperam a estrutura de seus antigos eus. É algum tipo de reencarnação, mas eles não são mais almas realmente independentes. Algo como essas coisas que você chama de criaturas daédricas. Desculpe, não estou interessado em sua oferta. Qualquer que seja. Shadow encolheu os ombros. Eu só vim para dizer parabéns de qualquer maneira. Espero que quando chegar a hora, nós naveguemos pelo abismo juntos mais uma vez. Esta pode ser a última vez que você me verá até então. E as outras sombras? John perguntou. Bem, você mesmo teria que perguntar. Shadow disse e saiu do bar. John sabia muito bem que Shadow nunca foi uma entidade única. Não alguém que pode ser rastreado como uma pessoa. Shadow é um link através dele que muitas entidades usam para alcançá-lo. Essa sombra de agora há pouco foi a que menos o conheceu, na verdade. Ele também é a mesma sombra que o salvou no coração do caos uma vez. Além disso, as outras sombras não passam de fantasmas que estão lá simplesmente para deixá-lo louco mais do que ele já é. Essa é a verdade sobre Shadow. Mas agora finalmente chegou a hora de enfrentar aqueles velhos fantasmas e estar pronto para enfrentar seus velhos rancores. Um desses rancores está bem em Winterhold, especificamente no próprio colégio.
Um grande orbe flutuante de aparência inocente conhecido como Olho de Magnus, e aqueles que estão vindo para pegá-lo são os monges da antiga ordem dos Psychics. E eles estão finalmente se movendo em direção a isso. João mudou a tela à sua frente para Lina. É hora de ela assumir a liderança desse destino perigoso. Kirin Saga capítulo 596. Para Blackreach, após a construção do novo cais da cidade de Sarikei na parte mais fria de Winterhold, os mercenários de Dari e os Dari começaram a mobilizar muitos recursos entre a cidade principal e a nova cidade para manter uma frente ativa. Outro dia, João e Urufur ergueram uma grande estátua na costa da cidade para um grande guerreiro montado em um urso segurando um machado, com muitas pequenas estátuas seguindo a principal. Esta representação foi para Esgramor e seu companheiro durante o retorno, o evento sagrado que aconteceu na terra daquele lugar. De certa forma, esta cidade seria outro golpe baixo para o vizinho hostil conhecido como Dawnstar, e uma maneira de espalhar a população de Winterhold, tornando-a o quarto assentamento oficial. Mas como sempre, havia um segredo por trás da construção desta cidade. Algo que João estava planejando desde as fases iniciais de seu negócio. As antigas ruínas anãs de Alftan ficavam em algum lugar entre New Sartau e Sarikei, e João não estava pronto para deixar nenhum canalha colocar as mãos em seu tesouro mais importante ou espalhar qualquer notícia sobre ele antes de começar a reivindicar suas riquezas para si mesmo. Isso o levou a discutir a fortificação do Ainwar Pass com Jarl Kurir e gastar uma fortuna de seu próprio bolso para construir uma guarnição rápida e algumas torres naquela área. Normalmente, o Ainwar Pass é um ponto quase impossível de conquistar, já que a maioria das forças de reconhecimento de Winterhold cobrem bem esse local e uma pequena milícia pode defendê-lo até mesmo contra um dragão. No entanto, João queria que o local fosse fechado, e se o Jarl não o fechasse para ele, ele iria derrubar a montanha se necessário. No final da semana, João tinha 3 fortalezas em áreas vitais: New Sartau, Sarikei e Ainwar Pass. Esses 3 pontos triangulares em torno das antigas ruínas de Alftand. Por que toda essa loucura de controle? É porque hoje é o dia em que João conquista uma verdadeira cidade dos anões ativa com seu exército de máquinas e sua população de Falmer. No amanhecer deste dia, João estava no topo do penhasco descendo a montanha de gelo até a entrada secreta de Alftand, que, por sua vez, era uma entrada secreta para a cidade perdida sob Winterhold, Blackreach. Antes disso, João conheceu um mago conhecido como Septimus Signus, o louco que acabou por ser o ex-marido de Nurina e servo do príncipe Daédrico do conhecimento proibido, Hermaels Mora. Septimus explicou a João, em seus gestos malucos, como acessar Alftand e deu a ele a chave da cidade mais segura. Esta chave era um objeto bola com o tamanho do punho de João, conhecido como Atunemente Speri, e é um objeto capaz de realizar manipulação tonal em algumas frequências inaudíveis para os sentidos normais. João passou algum tempo estudando os tons produzidos pela esfera e deduziu algumas runas importantes para a antiga magia Limer. Ainda assim, invadir Blackreach é uma coisa e alcançá-lo é um dilema totalmente diferente que João planejou meticulosamente. Ao contrário de como as coisas são feitas no jogo, as ruínas antigas da vida real não estão apenas cheias de inimigos, mas com muito mais gritos incalculáveis. Cada pedaço da parede tem o potencial de desabar se uma luta entre os exploradores e os moradores da ruína levar um acidente a uma lista interminável de possibilidades infelizes que certamente se transformarão em um desastre. Ainda assim, a visão de Sendar e Troopers foi magnífica o suficiente para resolver as preocupações no coração de João. Esta não será a primeira conquista da qual participa, mas a primeira oficial sob seu nome. Eles praticamente vão atacar uma cidade que tem um exército permanente. O plano é simples. 100 soldados serão suficientes para mergulhar nas ruínas sob a liderança de Mjou, a leoa, líder das equipes de exploração. Assim que as ameaças forem resolvidas, os escavadores se juntarão. Os magos devem coordenar entre a equipe de exploração e a equipe de escavação para lidar com qualquer questão de natureza mágica. Nosso principal objetivo é chegar ao ponto mais profundo da Torre Alftand, pois estamos entrando pelo topo e indo em direção ao fundo.
Uma vez que chegamos ao ponto mais profundo, o chefe João liderará o avanço para a área subterrânea desconhecida. Todos os capitães dos 10 designados devem notificar suas tropas sobre a ameaça que enfrentamos, que varia de Lemeranemunco letal a selvagens Falmer belicistas. Suponho que todos saibam o que fazer. Não decepcione. Quem deu a palestra de estratégia foi Alina ao se dirigir aos capitães das tropas que participarão. João deixou o planejamento para ela, já que ela era estrategista de tudo. Além disso, João estará com o grupo de frente para lidar com quaisquer problemas que possam surgir. Aline estará com o grupo Mage, e o Ufura acompanhará o grupo Escavação. Além das 3 principais figuras de proa, as demais participarão trocando de papéis com as 3 anteriores caso precisem voltar à superfície. E assim começou a descida. Trabalhadores trabalham nas geleiras geladas há dias, estabelecendo pontes de madeira de emergência para o ponto de acesso mais próximo de Alftand. Em seguida, um túnel foi cavado no gelo até que a ruína fosse revelada. As equipes de 10 desceram uma a uma para não sobrecarregar as pontes até que tudo estivesse totalmente em ordem. Fora de Alftand, o Dari Corps estabeleceu um centro de operações e garantiu a área com maior número. Depois que os 100 foram totalmente para dentro de Alftand junto com João e o resto, o lugar do lado de fora ficou quieto esperando pelos resultados do projeto decisivo. Enquanto isso, Alftand abriu suas portas para João e as equipes de exploração. Centenas de anos se passaram desde que alguém pisou naqueles corredores e corredores das Torres dos Anões, mas agora os Nords entraram totalmente equipados para saquear, vasculhar e conquistar. O som do vapor fluindo pelos tubos de bronze não erodíveis, as máquinas a vapor escondidas atrás das lajes frias de pedra, o cheiro sufocante do óleo dos anões, o estalo da maquinaria que se manteve em perfeita forma através dos tempos. Tudo era avassalador. Para muitos daqueles soldados que entraram em uma construção do Imer pela primeira vez, os anões eram realmente mestres da construção. Tudo o que eles construíram foi feito para durar. João exclamou. Não é sua primeira vez em um desses lugares. João falou. Nem é seu. João respondeu. Tudo bem, comandante João, você está liderando o caminho. Entendido. João, um dos heróis nórdicos de Unterold, reuniu seu povo à frente e espalhou a formação dos Troopers para o melhor se adaptar aos túneis da Torre dos Anões. A escavação cuidadosa da empresa deixou muitas partes de Alftand intactas ao contrário de como as coisas correram no jogo quando muitas partes das paredes foram quebradas o que levou à quebra de alguns dos canos levando o vapor e o gelo a inundar algumas partes do interior. O cenário pode ter se repetido, mas o dano foi menor em comparação com o show de merda da escavação que seria se João deixasse os exploradores da ralé entrarem. Não foi muito até que as equipes encontraram seus verdadeiros adversários. João estava certo, isso seria muito mais difícil do que no jogo. Alftand é muito maior por dentro e o mapa mental que ele tinha de sua memória não será de muita utilidade. Se um único personagem do jogo enfrentasse um único Wyvern Speederworker em cada corredor, dentro dessas centenas de corredores, a realidade era que dezenas e dezenas de Wyvern Speeders estavam por toda parte no corredor e até mesmo rastejando em suas paredes como aranhas reais fazem. Formação de casca. Joe gritou quando cada par de equipes se juntou e se cobriu com escudos como tartarugas enquanto as aranhas anãs desciam sobre eles como uma chuva de metais para levantar um tilintar a cada choque e as faíscas brilhando como os locais de trabalho de uma centena de ferreiros. As aranhas anãs atacaram implacavelmente com suas pinças enquanto os escudos resistiam à sua luta fútil para afastar os invasores e apenas os tornavam vítimas de lâminas que se erguiam da matriz de escudos. Enquanto isso, João estava atrás da formação com pouco ou nenhuma proteção contra os inimigos que chegavam. Ele simplesmente ficou alto juntando os braços e quando uma aranha anã notou sua existência solene no final da linha, ela saltou apenas para ser atingida por um martelo voador feito de energia daédrica. Enquanto as equipes derrotavam as aranhas com sucessos sem baixas, João percebeu que, mesmo com seus soldados, toda essa expedição levaria mais tempo do que ele esperava ou desejava.
Ele soltou um suspiro e seguiu em frente, deixando o local para a equipe de escavação e limpeza vir e desfazer tudo o que restava da luta. Um dever foi deixado para a equipe de exploração depois de se livrar dos Barven Animunculi, e isso é selar as escotilhas da parede que produzem aquelas máquinas irritantes. João fabricou uma técnica de vedação que usa a manipulação tonal para perturbar as construções anãs, algo semelhante a um efeito EMP que dura enquanto o selo permanecer. Dessa forma, ele impedirá completamente as ruínas de produzir mais inimigos e tornará seguro conquistar a cidade até encontrar a linha de produção secreta dos Animunculi. O plano era perfeito. Uma coisa, porém, João não previu. Ele baixou um humor antes de sua reencarnação que o fará quase querer se matar nos dias seguintes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.